Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, em ciências, nós estamos estudando sobre o funcionamento do nosso corpo, né? Principalmente o nosso corpo por dentro. Nós vimos que o nosso corpo é formado, o nosso organismo, né? Por células. E as células juntas vão formar tecidos, né? Vimos aqui vários tipos de tecidos. Tecido epitelial, né? Que forma a pele e reveste muitos órgãos. O tecido conjuntivo, que também forma partes diferentes do corpo, como o sangue, os ossos. O tecido muscular, né? Que é encontrado nos músculos do nosso corpo, incluindo o coração. O tecido nervoso, que está presente no cérebro e nos nervos, né? Esses tecidos juntos aqui, então, eles formam órgãos, tá? Os tecidos formam órgãos. Nós vimos aqui que os órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tipos de tecido. Que cada órgão tem um formato diferente e desempenha função específica no nosso corpo, né? E esses órgãos todos, então, fazem parte de um sistema. E os sistemas são conjuntos de órgãos que estão relacionados a uma função em comum. Então, por exemplo, para a respiração, nós não vamos poder usar um órgão só. Nós temos vários órgãos ali, né, que vão fazer parte do sistema respiratório. No sistema esquelético, então, nós temos vários ossos que compõem o sistema esquelético. O sistema cardiovascular, o circulatório, nós vamos ter o coração, vamos ter as veias, as artérias, né, que vão fazer parte desse sistema cardiovascular. Sistema muscular, tem vários tipos diferentes de músculo. Sistema digestivo, vários órgãos que compõem o sistema digestivo. Sistema nervoso, então, que vai ter o cérebro, né, o cerebelo, que vai ser em conjunto com vários nervos do nosso organismo, que ele vai mandar mensagens, né, para qualquer função específica dentro do nosso corpo. Então, agora, nós vamos aqui na página 8, e a prof já vai começar com vocês com uma tarefa da semana. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Aí não aparece, mas aqui na apostila sim. Então, nós temos aqui ao lado, né, na página 8, vários órgãos aqui. Vocês vão ter que colocar, então, esses órgãos no lugar correto aí nesse corpo. Então, diz assim, na lateral da página estão representados alguns órgãos internos do corpo humano. Pinte-os usando cores diferentes. Então, vocês vão imaginar que cor seria cada um desses órgãos. Depois, recorte as imagens desses órgãos e cole na silhueta de corpo humano, representada a seguir, posicionando os órgãos corretamente. Então, vocês podem se basear nas folhas anteriores, né, nas páginas que a gente já viu, e vocês vão ver onde que cada órgão desse aí vai dentro do corpo. Então, o cérebro, fácil, né? Vocês sabem onde que ele fica no corpo humano. O coração, vocês vão posicionar ele ali onde vocês acham que ele fica. Intestinos, fígado, estômago e pulmões. Então, vocês vão colocá-los ali corretamente dentro desse desenho aí do corpo humano. Depois, vocês vão responder aqui essa questão. Agora, identifique a qual sistema do corpo humano cada um desses órgãos pertence. Então, vocês vão pegar o cérebro, né? E vão dizer a qual sistema o cérebro pertence. Então, cérebro, sistema tal, certo? Intestino, sistema, vocês vão colocar. Fígado, sistema. Estômago, sistema. Pulmões, sistema. Vão pôr os nomes dos sistemas. Não tem problema se faltar a linha, pode escrever embaixo aqui da folha também, tá? Então, essa é a tarefa de ciências desta semana para vocês postarem no Positivo On. E a gente vai dar continuidade aqui na página 9, então, trabalhando mais um pouco, tá? Então, vejam aqui, ó, na página 9. Integração do corpo humano. Para facilitar a compreensão, é comum estudarmos os sistemas do corpo separadamente, mas é importante lembrarmos que todos eles funcionam de maneira integrada. Como eu falei para vocês, né? Não é só um órgão que vai fazer a respiração, não é só um órgão que vai fazer
a circulação do sangue. Então, eles estão integrados, trabalhando em um sentido em comum, né? Trabalham em conjunto para desenvolver, então, um tipo, né, de funcionamento do nosso corpo. Quando caminhamos, por exemplo, o sistema nervoso, por meio do cérebro, da medula espinhal e dos nervos, envia sinais ao músculo das pernas para que elas se movam. Então, aqui está o cérebro, aqui estão, né, as ramificações nervosas aqui, ó, vocês podem perceber. Tem a medula espinhal aqui, que é aquele ossinho que a gente senta assim nas costas, que tem aqueles carocinhos, né? Então, ali é a nossa medula espinhal. E aqui, então, todas essas ramificações que saem de lá são nervos. O que acontece, então, agora vamos parar um pouquinho ali, vamos pensar. O que acontece, então, quando uma pessoa se acidenta, machuca a medula espinhal? A gente vê tantos casos, né, de pessoas que são cadeirantes, né? Então, a gente pode perceber que tem pessoas que machucam a coluna em um acidente, em um tombo, alguma coisa. E elas acabam ferindo a medula espinhal. Então, conforme o local onde ela machucar a medula espinhal, ela pode ficar, né, com problemas para se locomover. Então, tem pessoas que machucam, por exemplo, a coluna espinhal na altura aqui, mais ou menos assim, e aí elas vão ficar paraplégicas. O que seria isso? Elas não vão movimentar as pernas. Daqui para baixo, se elas machucarem a coluna, a medula espinhal, elas podem ficar sem movimentar as pernas. Claro que não é uma batida. Ali é quando se quebra, se rompe, né, alguma ligação aqui dessa medula. Então, ela pode ficar paraplégica, ou seja, ela pode não movimentar mais as pernas. Agora, se ela chegar a machucar aqui, mais a altura do pescoço, aqui, a medula, ela pode ficar sem movimento tanto nos braços como nas pernas. Aí a gente chama de tetraplégico, né? Uma pessoa que rompeu alguma ligação aqui da medula espinhal, aí ela não tem como receber comandos do cérebro, né? Porque aqui vem todos os comandos do cérebro aqui para o nosso organismo. Então, ela pode acabar ficando com as funções comprometidas. Às vezes, aqui na cabeça funciona, os olhos, né, vão enxergar, os ouvidos e tal. E aqui, para baixo do pescoço, muitas vezes ela fica, né, sem movimento nenhum. Vai precisar da ajuda de alguém. Então, aí, a gente tem que pensar um pouquinho, né, cuidar sempre, né, da nossa coluna, da nossa medula espinhal, certo? Então, aqui agora diz, quando caminhamos, por exemplo, o sistema nervoso, por meio do cérebro, da medula espinhal e dos nervos, envia sinais aos músculos das pernas para que elas se movam. Enquanto isso, o coração, que faz parte do sistema cardiovascular, impulsiona o sangue para que o gás oxigênio e os nutrientes cheguem a todas as partes do corpo, inclusive aos músculos, a fim de que tenham energia para se movimentar. Então, isso quer dizer o quê? Se o meu cérebro manda o comando para o meu organismo aqui, né, para as minhas pernas que elas devem se mover, mas e se o meu coração está lá com algum problema, não está impulsionando o sangue, o gás oxigênio, os nutrientes para o meu organismo perfeitamente, o que pode acontecer? Eu posso ter uma fraqueza muscular porque não está oxigenado, né, meus músculos, e aí eu posso não conseguir caminhar, posso ficar com minhas pernas trêmulas, fracas, né? Então, aí vejam que todos os sistemas dependem uns dos outros também, né? Então, se o coração não tiver bombeando o sangue e o oxigênio e nutrientes para todo o organismo, também eu posso ter fraqueza, posso ficar acamada e não vou conseguir fazer meus movimentos corretamente também. Então, não resolve só o cérebro comandar, ele vai precisar de muitos outros órgãos também. Então, para que os nutrientes cheguem ao sangue, o sistema digestório precisa digerir os alimentos que comemos ao mesmo tempo que os pulmões, que compõem o sistema respiratório, absorvem o gás oxigênio do ar. Então, vejam aí. Se eu não estiver respirando corretamente, né? Então, os pulmões é que vão fazer
né, a absorver o gás e o oxigênio do ar. Então, além do meu coração estar funcionando bem para mandar oxigênio, mandar nutrientes, né, sangue para o resto do corpo, eu tenho que estar respirando esse oxigênio perfeitamente pelos meus pulmões, né, respirando pelas minhas narinas, para levar até os pulmões e poder mandar esse oxigênio então para o meu corpo. Se tiver alguma função aí com problema, pode desencadear outros problemas, né? Como eu falei, fraqueza, né? Não vou conseguir uma movimentação boa, vou me cansar. Então, um depende do outro. Então, vejam ali a representação esquemática de alguns dos órgãos envolvidos na ação de caminhar. Como eu falei lá, ó, o cérebro vai comandar a medula espinhal, que está aqui nas costas, né? O coração vai bombear o sangue, vai mandar o oxigênio e os nutrientes para o resto do organismo. Tá, mas e da onde vem esses nutrientes? Vem lá do estômago, que vai, né, digerir os alimentos, né? E vai fazer com que esses nutrientes, então, cheguem às outras partes do meu corpo, certo? Então, eles têm que chegar ao sangue para poder se movimentar pelo corpo. Mas também preciso do oxigênio. O oxigênio, meu pulmão vai, né, receber, vai fazer a filtragem, né, de todos esses gases que eu vou respirar, vai expelir aqueles gases que eu não vou precisar, que é o gás carbônico, que já está no meu corpo e não utilizo mais, e vai transformar então esse oxigênio aí para poder movimentar ele lá no nosso corpo através do sangue que sai do coração. E aí, as pernas, né, os músculos estão envolvidos também nesse ato de caminhar aí. Então, como você pode perceber no esquema, para que possamos andar, é preciso que vários órgãos de diferentes sistemas do corpo trabalhem de maneira integrada, incluindo o sistema nervoso, muscular, digestório, respiratório e cardiovascular. Essa integração dos sistemas do corpo humano é necessária não somente nessa atividade do organismo, mas em todas as outras. Então, aqui é só um exemplo, né, do nosso andar. Mas para todas as atividades que eu desempenho, eu vou precisar de muitos sistemas ali trabalhando junto. Como eu falei, se o nosso organismo tiver uma coisa que não está funcionando bem, pode prejudicar várias outras áreas, né? Posso adoecer de outras formas e vai estar comprometido então qualquer coisa que eu vou desenvolver, certo? Por isso, para se ter saúde, tem que estar sempre atento, né? As dores, o nosso corpo avisa, né? Dores ou febre, coisas assim, para a gente poder investigar o que está acontecendo com o nosso corpo, certo? Então, pessoal, não esqueçam da tarefa aqui, né? Na nossa página 8, vamos colocar os órgãos ali de acordo com a prof falou, fotografar e postar no Positivo On como tarefa da semana, ok? Então, beijo, até a próxima aula.